Agora 6h39, Samuel Venâncio. Vamos lá, Manuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6h39, confirmando uma quinta-feira agitada no Cruzeiro. O time segue treinando na preparação para a estreia na Série B, mas também muita coisa acontecendo. O mercado segue agitado, por mais que o Cruzeiro tenha anunciado poucas contratações até aqui nesta movimentação, segunda movimentação de mercado do André Mazzuco, diretor de futebol. Mas vamos começar com a principal notícia do dia, uma informação até que a Itatiaia já havia antecipado há alguns dias. No final do mês de abril, o Emerson Pansieri aqui esteve e trouxe que naquela época Cruzeiro e Léo vinham conversando para tentar uma rescisão de contrato. E hoje veio a oficialização. O Cruzeiro fez um comunicado dizendo que a rescisão foi em comum acordo. O Léo até ele disse que foi uma decisão unilateral, apenas do Cruzeiro, que ele queria continuar. O Cruzeiro disse que vai pagar na totalidade o que o Léo tinha de readequação salarial, de reajuste que ele teve em 2019. O contrato iria até o final de 2022, então termina a era do zagueiro Léo, que chegou em 2010, mais de 400 jogos, uma história ímpar com a camisa do Cruzeiro, 8 títulos conquistados e agora o Léo então ficando livre no mercado. O Cruzeiro disse neste comunicado que para chegar a esta decisão, além da responsabilidade financeira, teve uma avaliação de ordem física e de ordem técnica para a decisão da não continuidade do zagueiro Léo. O Léo, ele até disse nesta postagem no Instagram que está pronto para jogar, que ele fez um tratamento longo lá nos Estados Unidos, desde que voltou não chegou a treinar com o elenco na Toca da Raposa 2, fez apenas algumas atividades e o Léo até mencionou que ele não foi liberado pelo clube para fazer esses treinamentos, chegou a ser proibido com o restante do elenco. Então é esta a situação, fim da passagem do zagueiro Léo. Além dos 8 títulos, foram 22 gols marcados. É aí um ídolo da história do Cruzeiro, o zagueiro Léo, muita identificação com a camisa celeste. Com a saída do Léo, o Cruzeiro tem como zagueiros no elenco o Ramon, o Everton, o Eduardo Brock, o Paulo. Acho que agora com a saída do Léo, o Paulo não deve sair. Tem o César também, que é outro garoto da base. O sexto zagueiro poderia ser, ou pode ser, o Joseph, que veio para ser lateral direito, reserva do Cáceres, mas também atua no setor. Então talvez o Cruzeiro nem vá ao mercado para buscar um zagueiro. A outra informação importante desta quinta-feira, o Cruzeiro finalmente oficializou a contratação do volante Flávio. Eu até acompanhava há pouco o vídeo que foi postado no YouTube oficial do Cruzeiro. O Flávio já sendo abraçado pelo técnico Felipe Conceição, o grande responsável pela contratação do jovem volante do América, que assinou até o final de 2021, vem emprestado pelo Coelho. E com esta vinda do Flávio, o Alan Ruschel, que o Emerson Romano citou há pouco, foi para o América. E o Cruzeiro agora tem como laterais no elenco e nem deve ir ao mercado. Eu apurei o seguinte: o jovem Kaique, 18 anos, nascido em 2003, aí que a gente vê que a explicação para o telhado tá ficando ralo, vem disso. Um garoto de 2003 já está no profissional do Cruzeiro, 18 anos apenas, Kaique, e está agradando e muito ao técnico Felipe Conceição. Então, neste momento, o Cruzeiro vai ficar com o Matheus Pereira, que é jovem também, mas já tem uma rodagem no profissional, e o Kaique. O Rafael Santos, que atuou na Inter de Limeira, deve ser emprestado mais uma vez. E com isso o Cruzeiro não contrata mais lateral esquerdo, vai com estes 2 garotos. É a ideia, a princípio, do técnico Felipe Conceição. Hoje teve treinamento somente no período da tarde na Toca da Raposa 2. Agora, para justificar a sua manchete, Emanuel, Pedro Lucas é o centroavante monitorado pelo Cruzeiro. Esse até, uma característica de jogo diferente do Sobis e do Bissoli. Uma característica que se aproxima ao Marcelo Moreno. Esse Pedro Lucas, ele atuou no CSA na temporada passada, meteu 2 gols contra o Cruzeiro. Um lá e um cá, os 2 de cabeça.
tem 22 anos, pertence ao Internacional e fez bom campeonato paulista pelo Mirassol. Eu procurei o empresário dele, o Vinícius Prates, ele me disse que outras equipes do futebol brasileiro estão sondando o jogador, incluindo clubes da Série A, porque ele se destacou no Paulista, fez 3 gols em 14 jogos. O Mirassol chegou até a semifinal do Campeonato Paulista, foi eliminado pelo São Paulo. Na Série B do ano passado foram 5 gols marcados. Então foi um dos nomes que o Cruzeiro monitorou, aquela informação que eu trouxe aqui, que o Cruzeiro estava de olho nos estaduais, o Pedro Lucas. Se vai ter negociação, aí vamos aguardar. Mas foi, repito, um nome monitorado pelo Cruzeiro. Conhece o Pedro Lucas, Léo Figueiredo? Boa noite. Boa noite, Samuel. Conheço como você, principalmente dos gols pelo CSA de cabeça contra o Cruzeiro. No Mirassol, confesso que eu assisti um jogo do Mirassol, esse contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Ele tem características realmente diferentes do Sobis e do Bissoli, que seriam hoje os centroavantes do Cruzeiro, tendo em vista que o Marcelo Moreno vai ficando cada vez mais distante, né? Não sei como fica também a vida do Thiago, se vai realmente sair, Samuca, porque aí o Cruzeiro teria o Bissoli, o Sobis e o Pedro Lucas, seriam 3 centroavantes, mas o Pedro com 1,85 m, mais forte, daria uma alternativa para o Felipe Conceição em jogo de bolas mais cruzadas, para tentar mais na força física, daí a busca pelo Pedro Lucas. E uma característica também, assim como o Bissoli, jovem, né, Samuel Venâncio? Jovem, querendo espaço no futebol, querendo fazer gol, querendo crescer, não um veterano já em fim de carreira. 6h46, daqui a pouco a gente volta mais com o Samuel. Você tá aí, eu achei que eu tinha te perdido. Jogador, e eu espero... Pode, não, Samuel? Tô aqui, firme e forte. Então vamos lá. Você falou aí de conhecer jogador... E eu espero que seja só esse ano, porque eu não aguento mais assistir jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que a gente conhece todo mundo da Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o que eu deposito muita esperança ainda é o Marcinho, que foi um dos principais nomes da Série B, com o Sampaio Corrêa, com uma dificuldade de se adaptar ao estilo do Felipe Conceição. Vamos ver. Mas sigo monitorando e acompanhando também essa história do Pedro Lucas e de outros que possam vir jogar aqui no Cruzeiro. Uma outra informação importante desta quinta-feira, antecipada também pela Itatiaia, e tem todos os detalhes no nosso site, itatiaia.com.br. Saiu a perícia do zagueiro Dedé. O Dedé, ele segue com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro, cobrando mais de 35 milhões de reais. Conseguiu uma liminar num primeiro momento para sair livre. O Cruzeiro entrou com um mandado de segurança e o desembargador da Justiça do Trabalho disse o seguinte, que o Dedé precisava comprovar a situação física dele, se ele tem condição mesmo de jogar ou se ainda não tem condição de jogar. Essa perícia disse o seguinte, que o Dedé está apto para voltar a treinar, mas só com a sequência nos treinos e a evolução do atleta é que vai dar para saber se ele está pronto para voltar a jogar um futebol em alto nível. O médico do Dedé até deu um laudo falando que ele está apto para atividade de alto rendimento. Neste laudo, o perito, ele meio que ficou em cima do muro e disse que é importante o Dedé voltar a treinar primeiro para depois ver esta questão. Agora a Justiça do Trabalho é quem vai definir se o Dedé sai livre do Cruzeiro, se ele continua com o contrato valendo, o vínculo atual vai até o final de 2021. O Dedé segue postando nas redes sociais, fazendo algumas atividades na praia, no Rio, às vezes no campo. Ele está tentando retornar, são mais de 18 meses já de inatividade do zagueiro Dedé. 6h48, para a gente fechar, Emanuel, o Cruzeiro informou há pouco que o time sub-17, que joga nesta sexta contra o Bahia, 11 atletas e o técnico Mário Henrique, eles inicialmente testaram positivo para Covid-19 nos exames protocolares de PCR para a partida pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O Cruzeiro estranhou, repetiu os testes em um laboratório que é credenciado pela CBF e na contraprova, esses 11 atletas apresentaram resultados negativos. O técnico Mário Henrique segue aguardando
o resultado da nova coleta. Só que mesmo assim, como manda o protocolo, o Cruzeiro vai entrar desfalcado neste jogo. Os 11 jogadores, eles estão assintomáticos, tiveram aí a contraprova dando todos os resultados negativos, mas eles estarão fora deste jogo contra o Bahia. O Cruzeiro tem uma vitória e um empate em 2 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-17. Olho no garoto Vitor Roque, hein? É o centroavante desse time, muito bom de bola, faz gol de tudo quanto é jeito. Quem tiver a oportunidade de acompanhar pode assistir o Sub-17, que tem uma garotada muito boa para quem sabe chegar no futuro celeste. Tá